São vários os países que se debatem nos últimos dias contra uma vaga de frio quase glacial. As temperaturas abaixo de zero fizeram desaparecer o vasto areal de uma praia no litoral norte da Polónia, transformando-o numa paisagem que lembra vagamente o Ártico. A neve e o gelo que se abateram sobre o norte de Itália semearam o caos. Um acidente em cadeia que envolveu mais de 2 dezenas de veículos na estrada que liga as cidades de Turim e Bardonecchia provocou a morte de pelo menos 2 pessoas. Em Moscovo, o dia 13 de fevereiro de 2021 ficará para a história como o segundo com maior queda de neve registado em 142 anos. Um fim de semana trouxe frio e neve a grande parte da Europa. 2 esquiadores, marido e mulher, morreram este domingo numa avalanche no Tirol do Sul, em Itália. Na Espanha, olha só, os termômetros registraram temperaturas nunca antes vistas, menos 34 graus. Ninguém pode negar que o frio proporciona belas imagens. Mas para quem tem que seguir a rotina diária, as temperaturas baixas são um desafio para manter a disposição. Por causa do perigo de avalanche, foi fechada a estrada que liga Salzburgo ao Tirol Oriental. Tudo coberto de neve é algo inesquecível, é histórico. Escolas e universidades na região madrilena vão encerrar durante segunda e terça-feiras. 36 das 50 províncias espanholas emitiram alertas de neve. A tempestade Filomena, que passou pelo arquipélago da Madeira, originou pelo menos 2 derrocadas durante a noite. It reminded me of, I think, a 1971 Time magazine cover warning of a global ice age was impending and we were all going to be destroyed by an ice age. Then we were told we're going to cook, and now we're saying the ice age is coming again. What's going on? Well, what's going on are cycles. It's normal to have cycles of climate. We are getting towards the end of a warm period. The peak of the warmth was about 5,000 years ago, and we are heading for the next inevitable ice age. Now, o cenário gélido do inverno em França pode dar imagens de rara beleza, mas por estes dias traz sobretudo dores de cabeça a quem tem de circular pelo país. O gelo e frio extremo decretados pelo Serviço Meteorológico francês deixaram 30 departamentos em alerta laranja. Em Moscovo, a queda de neve está a bater recordes este fim de semana. Nas ruas, a limpeza é feita 24 horas por dia. Uma tarefa árdua e ainda assim insuficiente para travar as dezenas de acidentes que paralisaram a capital russa. Bem-vindo a mais uma mini era do gelo. Finalmente a primavera começou no hemisfério norte. Pensamentos ecoaram na cabeça da maioria. Vamos morrer congelados. Não morremos, mas chegou perto. Interessante que a agenda globalista mudou um termo de seu discurso. Não se fala mais em aquecimento global, termo popularizado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que é um geólogo. Quer dizer, na verdade, ele é um político. Agora o termo usado é mudanças climáticas. Afinal, os vídeos do intenso inverno no hemisfério norte, que mostrei no começo deste vídeo, não fariam muito sentido, certo? Não fazendo sentido, os globalistas provavelmente iriam atribuir o frio intenso aos feitiços de Elsa. E não duvido nada que iriam conseguir convencer a maioria. Não somente a Terra tem seus ciclos, o Sol e os planetas também. O ciclo do Sol influencia muito mais no clima do que o seu carro movido a gasolina. O Sol possui ciclos de 11 anos, 206 anos, dentre vários outros. No ciclo solar que dura 11 anos, nós entramos no ciclo 25, no fim de 2019 e começo de 2020. Os ciclos solares são marcados por períodos de manchas solares. Num período de 11 anos, ou seja, um ciclo, as manchas solares diminuem, diminuindo assim a atividade solar. Ao fim do período, as manchas solares intensificam novamente, começando um novo ciclo que dura mais 11 anos. O número de manchas solares durante um ciclo
está correlacionado com a atividade do Sol e a quantidade de energia e radiação solar direcionada para a Terra. Quanto mais fraco o ciclo, menos manchas solares, mais frio a Terra parece ficar durante esses períodos. Por isso a Terra tem períodos de anos que são bem quentes e períodos de anos de clima ameno. Quando faz mais calor é porque o Sol está assim, com mais manchas solares, ou seja, maior atividade solar. Nos períodos de temperatura amena, o Sol está assim, com menos manchas solares, menor atividade solar. Recapitulando, durante 11 anos, o Sol tem mais manchas, maior atividade solar, e na Terra faz bastante calor. Depois, durante outros 11 anos, o Sol tem menos manchas, menor atividade solar e o clima na Terra é mais ameno. A elite aproveitou o período de maior atividade solar, um período mais quente, para fazer a lavagem cerebral das mudanças climáticas. Chegamos aqui com a atividade solar diminuindo, mas as pessoas estão tão hipnotizadas que não percebem que o planeta esfriou em relação ao ciclo anterior. O ciclo solar 25 é um ciclo de baixa manchas solares. Agora vamos falar sobre o ciclo solar que acontece a cada 206 anos. Agora você precisa assimilar mais do que nunca as informações. Isso é muito importante. Nós já entramos nele. A NASA divulga bastante os ciclos de 11 anos, mas ignora completamente os ciclos de 206 anos. O estudo do ciclo de 206 anos pode te ajudar a entender boa parte da agenda da nova ordem mundial. A cada 206 anos, o Sol entra num período de hibernação. Olha para o ciclo de baixa solar que eu acabei de explicar. Agora intensifica este ciclo. Intensifica mais. Dá um banho de nitrogênio líquido. Isso é chamado de Gran Solar Minimum pela comunidade de ciência espacial, e ele dura por volta de 30 a 40 anos. São registradas baixíssimas manchas solares, ou seja, pouquíssima atividade solar. Isso foi anunciado por John Casey em 2007. Ele anunciou que em poucos anos o Sol começaria o ciclo dos 206 anos e o aquecimento global ficaria no passado. Começou o Gran Solar Minimum. Os oceanos Atlântico e Pacífico estariam na sua fase mais fria desde os últimos 200 anos, e isso duraria por 40 anos. John Casey acertou, isso já está acontecendo. Por consequência do Gran Solar Minimum, vulcões e terremotos voltariam à ativa com grande intensidade. Os maiores terremotos foram durante uma hibernação solar, durante o Gran Solar Minimum. Quando muitos vulcões entram em erupção, suas nuvens formam uma barreira para os raios solares, esfriando ainda mais o planeta. O vapor liberado pelos vulcões causa grandes tempestades. A última era do gelo se chamou Maunder Minimum. No Brasil, o sofrimento causado pelo Gran Solar Minimum será de frio intenso no sul e no resto do país muitas tempestades com enchentes e deslizamentos de terra. O Gran Solar Minimum já está acontecendo. John Casey não fez simplesmente previsões, ele fez estudos científicos que foram silenciados porque não se encaixavam na narrativa da ONU. John Casey foi ex-conselheiro de Política Espacial Nacional da Casa Branca, consultor da sede da NASA e engenheiro de ônibus espacial. Mas ele foi silenciado. Suas descobertas não se encaixavam com a agenda globalista. O mundo vai perder suas safras por causa de invernos mais rigorosos. Foi exatamente isso que aconteceu no sul do Brasil no último inverno. Baixa na colheita. Já começou no mundo um racionamento de comida.
e isso vai se intensificar em proporções catastróficas. A China vem estocando alimentos para 2030 há alguns anos. O próximo tópico da agenda globalista será a grande fome. Vamos acompanhar. O preço dos alimentos vai subir tanto que muitas pessoas vão passar fome. Devemos nos preocupar, já que estamos num país tropical? Vamos questionar isso. Com o real tão desvalorizado, você acha que o produtor vai preferir vender suas sacas de arroz para a Europa, que paga em moeda estrangeira, lucrando mais, ou vender para o Brasil, que paga em real? A exportação é preferência. O que já está acontecendo? Subida de preço dos alimentos. Agora soma o Gran Solar Minimum, a inversão geomagnética. A elite escondeu tudo isso de você, para você não se preparar para o terceiro mundo afundar. E vão usar esses dois grandes eventos para tentar dominar o mundo. Nas culturas antigas, imperadores, reis e rainhas que escapavam de cataclismas e ofereciam uma solução para o caos se tornavam os deuses de seu povo. O Gran Solar Minimum, que já começou, terá os seus dias mais frios em 2030. Por isso a razão da Agenda 2030 existir. A inversão não tem data específica. É mais difícil marcar uma data, mas previsões apontam para 2050. Por isso, a Agenda 2050 foi criada. Mas é claro, a inversão é um tema especulativo. As agendas da elite são focadas em ambientalismo porque elas estão ligadas a esses dois grandes eventos naturais, Gran Solar Minimum e a inversão geomagnética. Se você acredita que o tempo do fim se aproxima, lembre-se desse versículo. Ore para que sua fuga não seja no inverno. Não há nada novo debaixo do sol. A última hibernação solar foi entre 1793 a 1830, um período de grande fome, grandes catástrofes na Terra. Obrigada por assistir. Compartilhe este vídeo. Até a próxima!